5 de outubro, Café com Deus Pai. A direção certa. Era assim que sempre acontecia. De dia, a nuvem o cobria, e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Números capítulo 9, versículos 16 e 17. Antes de ler a mensagem, uma pequena explicação desse texto para aqueles que não leram a Bíblia ainda, porque eu acredito que você que ainda não leu, ainda vai ler. Esse texto está no livro de Números, que é o quarto livro do Antigo Testamento da Bíblia. A Bíblia tem dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento fala a respeito da vida de Jesus e de tudo o que aconteceu depois que Jesus veio para a Terra. O Antigo Testamento fala a respeito da criação do mundo e da formação do povo de Israel, como um povo que foi preparado para que desse povo viesse no futuro o Salvador, que é Jesus. Então a Bíblia tem toda uma lógica e todo um sentido. Ela começa falando como Deus criou o universo, a terra e todas as coisas, fala como Deus chamou Abraão, que foi o primeiro homem que ele é da nação de Israel, e como da descendência de Abraão ele preparou esse povo, e depois o rei Davi, e depois da descendência de Davi veio Jesus. Aqui, nesse texto que nós lemos, que o título da mensagem hoje é A Direção Certa, houve um tempo em que o povo de Israel ficou no Egito, e eles ficaram ali como escravos durante 400 anos. Essa escravidão foi algo preparado por Deus. Deus deixou eles 400 anos no Egito porque ali eles formaram o entendimento de que eram irmãos, de que eram um povo. Depois que essa percepção de que eles eram um povo, descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Senhor sabia que eles estavam preparados para terem um território próprio. Então o Senhor levantou Moisés, que foi um líder, e Deus disse para Moisés: leve esse povo para uma terra que eu vou mostrar para você. E eles tiveram que partir para essa terra. Então eles caminharam pelo deserto durante 40 anos. Nesses 40 anos no deserto, a Bíblia conta que Deus operou muitos milagres. Você sabe que no deserto, durante o dia é muito quente e durante a noite é muito frio. Então Deus, durante o dia, fazia que uma nuvem os protegesse do calor do sol. Durante a noite, uma coluna de fogo trazia luz e calor, e eles marchavam conforme a direção de Deus. E esse texto que nós lemos nos conta que quando a nuvem começava a caminhar, começava a andar, o povo entendia que era hora de levantar o acampamento e de marchar. Era assim que Deus dava um direcionamento para o povo. Então, durante o dia, havia uma nuvem que os protegia. Quando a nuvem parava, eles organizavam o acampamento e eles ficavam ali, aguardando o momento em que Deus fazia com que a nuvem começasse a ir para uma direção. E então eles acompanhavam aquela nuvem e marchavam até que a nuvem parasse. Então eles paravam, colocavam acampamento e ficavam ali, obedecendo o comando de Deus. Então, agora que eu fiz essa pequena explicação, vamos ler novamente a mensagem, a direção certa. O versículo diz assim: era assim que sempre acontecia.
De dia a nuvem o cobria e de noite tinha a aparência de fogo. Essa aparência de fogo aqui era a coluna de fogo, que trazia calor e trazia luz para o povo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. Essa tenda, eles tinham uma tenda que ficava o tabernáculo, que Deus deu uma ordem para Moisés. Como que deveria ser construída essa tenda? Ela era construída com materiais que podiam ser facilmente desmontados e transportados. Então tinha ali uma parte que era o átrio, para eles fazerem sacrifícios de animais para perdão dos pecados. Tinha uma parte em que o sacerdote, que era Arão, intercedia pelo povo. Mas quando a nuvem subia da tenda, subia desse lugar, significava: é hora de andar na direção que Deus quer nos levar. Então, quando a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Então, essa nuvem representava a direção de Deus. Números capítulo 9, versículos 16 e 17. Vamos ler agora a mensagem. No deserto, o povo de Israel seguia uma nuvem, que era a manifestação da presença de Deus, apontando a direção em que deveriam seguir. Hoje, experienciamos uma orientação semelhante, por meio da presença do Espírito Santo em nós. Ele nos direciona diariamente, indicando quando avançar e quando parar. Estabelecer uma conexão íntima com o Espírito Santo nos permite uma jornada segura em direção aos propósitos de Deus. Vou parar aqui a leitura para fazer uma observação. Talvez você leu esse texto aqui comigo sobre presença do Espírito Santo e você nunca teve essa experiência. A Bíblia conta que Deus se manifesta de forma triuna. Ele é Deus Pai, que criou o universo e todas as coisas e deu os comandos para que as coisas fossem criadas. Ele é Deus Filho, que é a pessoa de Jesus. Quando Deus dava o comando, Jesus, que é a palavra, fazia as coisas acontecerem, e o Espírito Santo é o Espírito que se move sobre a terra. Se você abrir a Bíblia, logo na primeira página, no Gênesis, está escrito que no princípio a terra era sem forma e era vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre o abismo, se movia sobre a terra. Então, Deus Pai deu a ordem para as coisas serem criadas e Deus Filho foi manifestando a palavra e o Espírito Santo foi se movendo para fazer com que tudo fosse criado. E o Espírito Santo ficou aqui na terra para morar em cada um de nós. Quem tem o Espírito Santo tem uma voz de Deus que fala com a pessoa, que fala se ela deve fazer uma coisa ou não. Quando a pessoa sente um aperto no coração, ela sabe que não é para fazer aquilo. Quando a pessoa sente paz, ela sabe que o Espírito Santo está direcionando que ela pode fazer aquilo. E muitas vezes o Espírito Santo, ele sopra no cristão a mensagem do que ele deve fazer. É sobre isso que ele está dizendo, que lá no deserto o povo recebia o sinal de Deus pela nuvem, mas hoje nós temos essa experiência com a presença do Espírito Santo. Para receber o Espírito Santo, você deve receber Jesus. Na Bíblia, no livro de João, no capítulo 14 e no capítulo 16, Jesus explicou como que isso funciona. Ele disse assim: eu vou morrer e eu vou voltar para o Pai, e o Espírito Santo vai ficar com vocês, e ele vai ensinar vocês todas as coisas que vocês devem fazer e tudo o que vocês precisam saber. Então,
Jesus disse que ele morreria pela humanidade e voltaria para ficar ao lado do Pai para interceder por nós. Então, por isso, nós fazemos orações apenas para Jesus, porque Jesus deu a instrução dentro da Bíblia de que é Ele que morre por todos e Ele recebe a oração de todos e que Ele entrega o Espírito Santo para morar em todos os que recebem Ele como Senhor e Salvador. Então, se você quer ter essa experiência, o Espírito Santo, basta fazer uma oração dizendo: Eu recebo Jesus como meu Salvador suficiente e eu quero ter o Espírito Santo comigo a partir de agora. E eu quero que o meu nome esteja escrito no céu, no livro da vida. O livro da vida é um livro onde estão os nomes de todos os que aceitam Jesus como único e suficiente Salvador. Então, aqueles que recebem Jesus como único e suficiente Salvador não vão mais adorar, nem orar, nem rezar para nenhuma imagem, para nenhum outro santo, para ninguém mais, apenas para Jesus. Esses recebem o Espírito Santo e têm o seu nome escrito no céu, no livro da vida. Então você pede essas três coisas. Se você quiser fazer essa oração agora, repita comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu quero ter o Espírito Santo agora em minha vida, para te seguir. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e marca com o teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Com essa pequena oração, você recebeu Jesus. E como você recebeu Jesus, e pediu para ter o Espírito Santo agora em você, o Espírito Santo está em você. Quando você fizer alguma coisa errada, o Espírito Santo vai apertar o seu coração, dirigindo o seu passo, dizendo: não é para fazer isso. E como você sabe qual é a vontade de Deus? Comece a ler a Bíblia. Comece, se você nunca leu, comece pelo Evangelho de João. É o quarto livro do Novo Testamento. Lá você vai conhecer o que Jesus ensinou a respeito de como segui-lo. E peça para o Espírito Santo, agora ele já está com você. Me orienta, Espírito Santo. Para você que já é cristão, que já segue a Jesus, que já teve a experiência com o Espírito Santo e está afastado, volte para o Senhor. Você sabe como é extraordinário ter a presença do Espírito Santo. Ele fala para você quando você deve fazer alguma coisa, ele dá consolo quando você está com tristeza, ele dá conforto quando você está em angústia, ele dá orientação quando você está na dúvida, ele dá força para você fazer aquilo que você pensa que não pode fazer. Toda essa obra é feita pelo Espírito Santo. Ele convence do pecado quando nós estamos fazendo algo errado. Ele fala, ele nos constrange, ele diz: por que você continua fazendo isso? Eu não quero mais que você faça isso. Você sabe que o Espírito Santo já falou com você e ele quer que você volte para o Senhor. E você que está firme, sabe que ele orienta e você deve prosseguir, avançar e pedir ao Espírito Santo: mostra-me os novos planos, os novos propósitos que o Senhor tem. Nós estamos hoje, no dia 5 de outubro, já estamos chegando no final do ano, estamos nos últimos dias desse ano. Então você pode agora começar um propósito pedindo: Deus, o que o Senhor quer para o ano que está chegando? Quais os novos planos? Quais os novos projetos? O que o Senhor tem para a minha vida? Para que Deus possa dar o direcionamento para que você avance pelo caminho que Ele tem preparado para a sua vida. Talvez você nunca pensou em pedir algo novo, mas em Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, está escrito assim:
Veja aqui na tela Jeremias, capítulo 33, no versículo 3, aqui embaixo. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tem uma outra versão que diz assim: clama a mim, e te responderei, e te mostrarei coisas grandes e extraordinárias que você nunca viu. Tem outras que dizem que você não conhece. Então, se você clamar a Deus, Ele vai responder a você e vai mostrar e anunciar coisas grandes. O texto fala de coisas grandes. São coisas que, para mim, para você, são coisas que são grandes e firmes. Aquilo que Deus tem para o seu povo é firme. A outra versão que fala coisas grandes e extraordinárias. Tem uma outra que diz coisas sobrenaturais que você não sabe. Então, peça ao Senhor em oração: Senhor, eu quero que o Senhor me mostre coisas grandes e firmes, coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais que eu não vi, que eu não conheço, que eu não sei e que o Senhor pode e quer mostrar para aqueles que buscam ao Senhor. Busque a Ele, Ele pode mostrar a você. Tem um outro texto em Isaías, no capítulo 55, que nos diz o seguinte: aqui em Isaías, capítulo 55, vamos aqui para o versículo 6. Veja: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós estamos num tempo em que o Espírito Santo está sobre a terra. Então, é um tempo em que podemos achá-lo. Haverá um tempo em que o Espírito Santo será tirado dessa terra, quando chegar o tempo do fim. Mas, por enquanto, ele ainda está na terra. Então, o versículo 6 está aqui dizendo para nós: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ele ainda pode ser achado. Invocai-o enquanto está perto. Ele está perto. E ele atende a todo aquele que clamar a ele. Então busque ao Senhor, invoque-o, ele está perto e ele quer mostrar, como nós lemos lá em Jeremias 33, no versículo 3, coisas grandes e firmes que ainda não sabemos, ainda não conhecemos. Voltando para a mensagem, para a leitura do Café com Deus Pai, vamos aqui ler o próximo parágrafo. Assim como o povo hebreu era guiado pela nuvem, Deus nos guia por meio do Espírito Santo. Ele nos impulsiona para águas mais profundas e nos instrui a tomar decisões em nosso dia a dia, sejam elas grandes ou pequenas. Então Deus, ele nos ajuda em todas as decisões e no nosso dia a dia. Não importa se a decisão é grande ou se a decisão é pequena, Ele quer nos direcionar. Isso nos mostra que não estamos sozinhos, porque o Pai nos deixou um ajudador que nos conduz à sua vontade. Certa vez, ao retornar de uma viagem, desatento, segui por um caminho errado. Não me ative ao GPS e, por distração, tive que dar meia volta para prosseguir. Pode parecer uma experiência simples, que quase todos já enfrentamos, mas muitas vezes nos deixamos levar pelos caminhos da vida e não damos ouvidos aos direcionamentos do Espírito Santo. No meu caso, pude retornar ao caminho original sem muitos prejuízos, mas por vezes, ao não atender a um direcionamento de Deus, podemos sair prejudicados. Para onde você está indo? Qual voz tem orientado os seus passos? Refletir sobre a direção que estamos tomando é crucial.
saiba que Deus Pai está à disposição e deixou todo o necessário para trilharmos os caminhos dele para a nossa vida. Mas para isso, precisamos nos manter atentos. Esteja sensível à orientação do Espírito Santo e caminhe sempre na direção correta. Vou ler mais uma vez essa última frase. Esteja sensível à orientação do Espírito Santo e caminhe sempre na direção correta. A frase de hoje é: o mais importante na vida não é a velocidade em que estamos, mas a direção em que nos movemos. Lendo mais uma vez, o mais importante na vida não é a velocidade em que estamos, mas a direção em que nos movemos. Então a mensagem de hoje, trazendo aqui uma revisão, é a direção certa. Então, lendo mais uma vez aqui o versículo, era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha a aparência de fogo. Cobria. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Números capítulo 9, versículos 16 e 17. Eles estavam sendo guiados pelo Senhor. Deus se manifestava no passado por meio daquela nuvem. Um outro detalhe, lendo aqui esse primeiro parágrafo, é que ele diz assim: no deserto. Deserto é lugar de prova, é lugar difícil, é lugar onde a dificuldade é grande. Deus estava guiando o povo naqueles momentos difíceis e ele vai guiar você também, independente da situação que você esteja passando. Talvez você esteja passando por um deserto no seu casamento, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na dúvida em relação ao que fazer nessa fase da sua vida. Talvez você esteja num deserto, orando e parece que Deus não está respondendo a sua oração. Se você estiver nessa situação, leia o Salmo de número 13. Lá, o rei Davi expressou: até quando o Senhor ficará longe? Até quando eu clamarei e o Senhor não me ouvirá? Mas ele termina o salmo com uma esperança. Ele diz: eu sei que ainda cantarei ao Senhor. Eu sei que eu receberei a sua salvação. Então, medite no Salmo 13, se você estiver passando por essa situação. Veja aqui o texto do primeiro parágrafo. No deserto, o povo de Israel seguia uma nuvem. Hoje, ele nos mostra pelo Espírito Santo o que fazer, que era a manifestação da presença de Deus, apontando a direção em que deveriam seguir. Mas hoje, nós experienciamos uma orientação semelhante por meio da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é que dá a direção certa. Busque mais o relacionamento com o Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo: venha sobre mim. Eu te convido, Espírito Santo, a estar em mim, a morar em mim, a falar comigo, a me abrir o entendimento para que eu consiga perceber a vontade do Senhor para a minha vida. Peça ao Senhor: abre os meus olhos espirituais, abre os meus ouvidos para ouvir a sua voz. Abre o meu entendimento para que eu compreenda o que o Senhor quer falar. Ele não vai falar em voz audível, se você está em dúvida a respeito disso. A voz com a qual ele fala conosco é no nosso coração. Você sente dentro do seu peito queimando uma orientação dizendo: faça isso. Voz audível é uma experiência que muito poucas pessoas têm. Pouquíssimas mesmo. A maioria das pessoas que eu conheço que tem essa experiência com o Espírito Santo relatam que ele fala dentro de nós. E é dessa forma que ele fala conosco. Ele também fala conosco pela leitura da palavra. Quando você está lendo a Bíblia, ele coloca no seu pensamento: olha, eu tenho isso para mostrar a você.
e você não tem prestado atenção nisso. Então, leia mais a Bíblia e ore. Quando você está orando, vem no seu pensamento uma frase, uma fala. São frases curtas. Por que você não faz isso? São frases curtas. Você está errado em fazer isso. São frases que dizem assim: você pode ser melhor nisso. E você já entende que ele está falando com você. Prosseguindo aqui no primeiro parágrafo, ele nos direciona diariamente, indicando quando avançar e quando parar. Estabelecer uma conexão íntima, esse é o ponto. Estabelecer uma conexão íntima com o Espírito Santo é que nos permite uma jornada segura em direção aos propósitos de Deus. Então essa é a mensagem de hoje. Lendo mais uma vez a frase aqui final, o mais importante na vida não é a velocidade em que estamos, mas a direção em que nos movemos. Para você ter essa direção, você precisa estar com conexão íntima com o Espírito Santo. Ele vai dizer a você o caminho certo. Medite na palavra e ore. Em silêncio, prestando atenção. Quando você orar, a oração não é só o momento em que você fala. Você fala, pede, coloca nas mãos dele e depois fique um tempo em silêncio, dizendo: fala comigo, Espírito Santo. Você vai ouvir a voz dele dentro do seu coração ou no seu pensamento, dizendo: você precisa parar de fazer isso, ou você precisa fazer isso. Você vai ouvi-lo e vai saber para onde caminhar. Hoje é o dia 278 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 114 e a palavra-chave de hoje é direcionamento. Que o Espírito Santo lhe dê um direcionamento. Antes de fazer a leitura bíblica, que é o próximo passo aqui nesse vídeo, vamos fazer uma oração. Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja na vida de cada pessoa que acompanhou esse vídeo e que receba o entendimento do Senhor, que consigam ter os olhos espirituais abertos, os ouvidos espirituais abertos, o coração aberto para receber o seu direcionamento, que possam ter vontade e força para ler a Tua palavra e, pela leitura, entender o que o Senhor está dizendo, e que também possam crescer no conhecimento do Senhor, no conhecimento do Santo, que é o Deus Todo-Poderoso, para seguirem pelo caminho correto que o Senhor tem reservado e preparado para cada um deles. Abençoa a pessoa que está com um problema no relacionamento conjugal. Eu peço que o Senhor derrame sabedoria para os dois, tanto para o marido quanto para a esposa. Que possa haver diálogo, que possa haver uma presença do Teu Espírito Santo para restabelecer essa relação conjugal. Que o Senhor abençoe aquele que está em dúvida com relação ao que fazer. Estamos nos últimos dias do ano e talvez alguém esteja pensando: não foi o que eu esperava. E talvez estejam com expectativa a respeito do ano vindouro. E eu peço que o Senhor comece nesses últimos dias desse ano a tratar, trabalhar, trazer caminhos, direcionamento, para que possa essa pessoa receber a luz do que o Senhor tem preparado para esse final de ano e para o novo ano que vem. Peço que o Senhor venha derramar mais graça e renovação do Teu Espírito sobre aqueles que estão no Teu reino fazendo Tua obra e cumprindo o Teu chamado. Que o Senhor venha fortalecer e derramar mais unção, mais graça, mais poder, mais entendimento e mais capacitação para levar avante o ministério que o Senhor confiou a eles. E peço que o Senhor derrame a salvação sobre as famílias de todos os que estão participando desse devocional e que acompanharam essa mensagem até aqui. Permanece com todos hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe
você que acompanhou até aqui o vídeo. Vamos agora para a leitura bíblica, que é o Salmo 114. O Salmo 114 é um salmo muito pequeno, muito simples. Ele tem apenas 6 versículos. E esse salmo conta que quando o povo de Israel saiu lá do Egito, onde eles ficaram como escravos durante 400 anos, e eles partiram para o deserto em direção à terra prometida, ali Deus operou maravilhas. A Bíblia conta que quando eles passaram pelo deserto, Deus fez com que saísse água da rocha para que eles pudessem beber. A Bíblia conta que eles passaram pelo Mar Vermelho e o Mar Vermelho se dividiu em 2 partes, para a direita e para a esquerda, e eles passaram o mar em seco. E depois o mar se fechou e matou os egípcios que foram atrás deles, perseguindo o povo de Israel. E o Salmo 114 tem o objetivo de glorificar a Deus, dizer que contar essa pequena história, contar essa história de uma forma pequena, em 6 versículos. Vamos ler aqui esses 6 versículos. O versículo 1. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó. A casa de Jacó são os descendentes de Jacó. O povo de Israel é descendente de Jacó. A história do povo de Israel é assim. Abraão foi chamado por Deus. Ele teve um filho que se chamou Isaque. Isaque teve gêmeos, Esaú e Jacó. E Jacó teve 12 filhos. Os 12 filhos de Jacó formaram 12 tribos que reunidas formaram o povo de Israel. Então, por isso que ele fala aqui, quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó é o povo de Israel mesmo, os descendentes de Jacó que são descendentes de Abraão. Então, quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo bárbaro, o povo bárbaro era o povo do Egito. Judá, versículo 2, Judá ficou sendo o seu santuário e Israel o seu domínio. Ele está dizendo o seguinte, Judá é o 4º filho de Jacó, então é uma forma de falar também sobre o povo de Israel. Então Judá ficou sendo o seu santuário. Ele está dizendo, o nosso povo, quando nós saímos do Egito, nós nos tornamos o seu santuário. O seu de quem? O santuário de Deus. Santuário é o lugar onde Deus habita. Então ele está dizendo aqui que quando eles saíram do Egito, eles se tornaram o lugar em que Deus ficou. Deus ficou com eles. E Israel tornou-se o seu domínio. Ou seja, quando eles saíram do Egito, eles se transformaram no povo de Deus. Eles ficaram sob o domínio de Deus. Versículo 3. O mar viu isto e fugiu. Ele está fazendo uma referência ao Mar Vermelho. Quando eles passaram pelo Mar Vermelho, a Bíblia conta no Antigo Testamento que Deus abriu o mar e eles passaram em seco. O Jordão tornou atrás. A Bíblia conta que Josué passou pelo Rio Jordão e aconteceu a mesma coisa. O Rio Jordão também foi dividido e o povo conseguiu passar. Então, aqui no versículo 3, o objetivo é dizer o seguinte: quando nós saímos do Egito, todos os obstáculos que estavam à nossa frente, quando nós saímos do Egito, no versículo 1, o Senhor ficou como nosso santuário. Nós ficamos como seu santuário. Nós ficamos sob o domínio de Deus. Isso aqui tem uma simbologia para a nossa vida. O Egito representa a terra das coisas erradas. Ele está dizendo para mim e para você, nesse salmo, quando nós, Israel é o povo de Deus, quando o povo de Deus sai do caminho das coisas erradas, do Egito, então ele se torna o santuário de Deus. Deus passa a morar com a pessoa. Então,
Quando nós saímos das coisas erradas, o Espírito Santo passa a estar conosco. E Israel passa a ser o domínio de Deus. Nós passamos a ser guiados por Deus. Daí o versículo 3. Quando nós somos guiados por Deus, o mar viu isto e fugiu. O Jordão tornou atrás. Nós sabemos que os mares têm uma força muito grande. Então ele está dizendo o seguinte: quando nós estamos com Deus, nenhuma força, por maior que seja, pode prevalecer contra nós. O mar viu que eles estavam com Deus, então o mar se dividiu e eles passaram. O Jordão tornou atrás, significa passamos também pelo Jordão. Veio o primeiro obstáculo, o mar, e nós passamos. Veio o segundo obstáculo, o rio Jordão, nós passamos também. Versículo 4. Os montes saltaram como carneiros, e os outeiros significa colinas, são as montanhas menores, e os outeiros como cordeiros. Então ele está dizendo que o que é um monte, uma montanha, uma colina, quando você está na frente de um monte, de uma colina, aquilo ali é um obstáculo para você passar. Mas como eles estavam com Deus, os montes saltaram como carneiros, ou seja, saíram da frente. Versículo 5: Que tiveste, ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que tornaste atrás. Então ele está fazendo uma pergunta: o que foi que aconteceu, mar, que você fugiu? O que foi que aconteceu, Jordão, que você ficou para trás? Versículo 6: E vós, montes, que saltastes como carneiros, e vós, outeiros, como cordeiros. Versículo 7: Treme, terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Versículo 8: O qual converteu o rochedo em lago de águas e um seixo em manancial. Então ele está dizendo, respeitem, o treme aqui, treme terra é honrem a Deus, tremam na presença do Senhor, tenham reverência e respeito por ele, porque o poder dele é grande. Aí o versículo 8, ele converteu o rochedo em lago de águas. Lá no Antigo Testamento, onde conta a história da travessia no deserto, conta-se que Moisés falou para a rocha, para o rochedo, e do rochedo saiu um lago de águas, que deu de beber para o povo no deserto. E ele fez de um seixo um manancial. Ele fez manancial no meio de um lugar que não tinha água. Então, o Salmo 114 é um salmo que ele tem apenas 8 versículos aqui, né? E nesses 8 versículos, ele apresenta Deus como um Deus todo-poderoso. Deus realmente é poderoso. Nesses 8 versos, ele fala que nós passamos do Egito para a terra prometida pelo deserto. No deserto, não teve nenhuma barreira, não teve nenhuma dificuldade que não tenha sido vencida. Falta de água, Deus fez sair água da rocha. Mar na frente, o mar se dividiu. O rio Jordão na frente, o rio se dividiu. Montanhas e colinas saltaram, saíram da frente. Não importa qual a barreira que você está enfrentando. Quando você sai do caminho errado, do Egito, e entra no caminho certo, você se torna santuário de Deus. Você se torna domínio de Deus. Deus passa a estar com você. E tudo que estiver à sua frente, Ele vence por você, porque Ele é Deus. Treme terra, como diz aqui o versículo 7. Treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Treme terra porque Ele tem todo o poder para fazer o impossível e o sobrenatural na vida dos que confiam nele. Como está escrito lá em Jeremias 33:3. Se você clamar a ele, ele vai te responder e vai te anunciar coisas grandes e firmes, coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais que você não sabe, que você não conhece. Confie nele, busque ele.
clame a Ele vai revelar-se a você. Deus abençoe o seu dia hoje e sempre grandemente. Amém.